Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre São Paulo, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola, sobre a especulação da emissão do Belmonte, falar sobre o dia, se ele sai ou se ele fica. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar sobre a especulação do Belmonte fora do São Paulo, tá? A verdade sobre isso é que nada muda na diretoria de futebol. Até porque no clube, o departamento de futebol é um departamento muito sensível, né? E se o Júlio Casares, né, demitir o Belmonte, ele perde a força política. E o Casares quer o próximo mandato, quer que seja eleito um candidato dele, né? E nesse sentido, a demissão do Belmonte, que também é um dos prováveis candidatos à presidência do clube, não vai ser mandado embora. Porque até seria um tiro no pé pro Júlio Casares, né? Minaria sua indicação à presidência do clube no futuro, né? Então, assim, o Júlio Casares quer continuar sendo influente lá dentro, né? E para isso ali ele tem o Belmonte como cabo eleitoral, né? Então tem essa situação aí, tá bom? Então, bom, basicamente é isso com relação ao São Paulo, tá? Com relação à política do clube. Até foi trazida aí pelo Zanqueta essa questão e também pelo Alexander Vieira lá no canal dele, tá bom? Bom, vamos falar aí do mercado da bola. E aí já são informações, tá? Do Alexander Vieira, créditos para ele, tá bom? Vamos falar aí do Igor Vinícius primeiro, né? Sua ida do Corinthians está complicada por causa da repercussão negativa, né? Os torcedores do Corinthians não querem mais o Igor Vinícius, né? Então, assim, ele tá meio congelado essa situação lá no Corinthians, né? E agora ele tá mais próximo lá do Fortaleza. Tem informação também do blog do Alexander Vieira, né, que é um cara que bem influente lá dentro, que é um setorista do São Paulo, né? O Marcos Antônio, né, falando do Marcos Antônio, é confirmada a permanência, né, com a Lazio. O São Paulo já tem um acordo para renovar o empréstimo, né, com obrigação de conta caso o jogador participe apenas de 5 jogos, né, independente da sua minutagem. Então, tá meio que já batido o martelo, só falta assinar esse reempréstimo aí, né? E aí no ano que vem o São Paulo desembolsa aí ou cerca aí de 4 milhões de euros, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá, gente? Então, são Paulo vai desembolsar 4 milhões de euros para a compra do Marcos Antônio, mas só lá para 2026, tá? E aí os acordos a gente traz aí mais para frente, tá bom? E o Biel, né? O Biel também tá especulado para vir pro São Paulo, né? O São Paulo tá interessado no atacante aí do esporte, que atua mais pela esquerda, uma indicação até do Zubeldia, né? E tem outros times que também fizeram a própria consulta, né, pelo jogador, né? Que é Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, também tá na jogada, né? Então, são essas informações aí do mercado da bola que a gente tem, né? E junto com isso também, né, que é a informação até agora do blog do São Paulo, né? E assim, acredite se quiser, né? Mas a diretoria, né, reconhece, né, que o elenco é curto, pretende trazer 4 a 5 reforços. Temos um Sherlock Holmes, né? Sabe assim, é ridículo, sabe? Esses caras são profissionais mesmo em fazer a gente de palhaço, né? Mas o que a gente tem falado desde o início do ano é que o elenco é curto. Aí os caras pegam, apertam o botão e falam, vou trazer de 4 a 5 reforços, né? E aí, quais são mais ou menos esses reforços, né? São Paulo, assim, pelas especulações que a gente tem aí também de a galera que a gente segue aí, é que o São Paulo já estava buscando um meia, né? Que atua pelo meio e pelas pontas, um cara meio híbrido, um primeiro volante, né? E aí eu acho que os outros dois ou três aí fica muito por questões do seguinte, né? O São Paulo tá vendo que o Juan vai milar, vai acabar indo para Sassuolo mesmo, né? Voltando para Sassuolo, então é capaz do São Paulo ir atrás de um zagueiro, né? Inclusive até porque o Ferrarese tá valorizado no mercado, né? Tem jogado com a seleção venezuelana e tem sido titular quase todas, né? Então talvez um zagueiro também esteja aí, né? No radar. Os outros dois a gente não sabe. A gente vai descobrir aí nos próximos dias e a gente traz aí, né? Mas o que mais me preocupa isso é o impacto no FIDIC, né? Porque rasgar o futuro financeiro do clube pode ser um risco aí bem forte pro centenário que o São Paulo tá quebrando aí, cara. Eu acho que é bem complicado isso aí, tá? Então acho que para isso aí o São Paulo vai ter que vender aí um pouco da base e transformar esse elenco aí no elenco até mais cascudo, mais experiente, tá? Essa até informação até do blog do São Paulo aí que o Zanqueta trouxe, né? Bom, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre o Zubeldia, se ele fica, né? Qual que é a visão da diretoria nisso, né? Depois eu trago a minha opinião, tá? Bom, diretoria não cogita demitir o Zubeldia, né? Acredita que o retorno dos jogadores e os reforços podem melhorar o seu rendimento, né? E alguns pontos importantes aí para eles não demitirem o Zubeldia, né? Os jogadores querem sua permanência porque é um técnico, tipo, sincero, né? Ele pega aí, é um cara sincero ali na hora do tete a tete, né? Com os jogadores. Inclusive, é uma questão que a gente trouxe aí no início da temporada, que ele falou até com o Patrick, né? O Patrick falou, Patrick, você não vai ter tantas chances, né? E aí, isso é um exemplo, tá? Tantas chances, você vai ser uma terceira opção, e aí o Patrick topou em ser uma terceira opção, né? A questão do Wendel, quando o Zubeldia cobrou o Wendel sobre aquele empate lá contra o Alianza Lima, né? E diversas outras. Ele sempre é um cara sincero com o jogador. Ele não é um cara duas caras que fala uma coisa na frente e depois por trás faz outra, né? Ele sempre gosta de ter esse papo olho no olho, né, com os jogadores, né? Então isso aí é muito importante e os jogadores querem a permanência do técnico, né? Bom,
O outro ponto é que a diretoria vê como parceiro do clube, né? Ele ouve as lideranças, trabalha de forma colaborativa ali com o Belmonte, com Muricy Ramalho, né? Então é um cara que ele não tem esse ego inflado, né? Então é um cara que trabalha em conjunto, em equipe, né? Sempre para melhorar, sempre busca, tem reuniões para saber o que pode melhorar, o que o pessoal tá, como que ele pensa, como que, entendeu? O pessoal vê a questão, inclusive essa questão do Rian Francisco para estar entrando, ele é um cara que ele foi maleável, né? Ele falou mesmo pro pessoal, né? Falou, ó, o que a gente pode fazer é tá entrando, colocando ele, tipo, durante a partida, né? No segundo tempo. Inclusive foi uma questão, né? O Rian Francisco entrou no segundo tempo e marcou, né? O Dineno entrou, né? O Rian Francisco entrou junto com o Dineno até limpou a área, trombou ali com o zagueiro, e aí sombrou meio que a bola ali fora de área pro Rian e ele cravou, né? O gol, né? Então é mais ou menos essa situação que o Zubeldia tem trabalhado, né? Um outro ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto, né? No caso aqui, né? Não, o terceiro ponto, né? A questão não tem certeza de outro treinador, tá? Não sei se o treinador entenderia a situação financeira do clube, se aceitaria as condições de trabalhar com esse elenco, enfim, tem essa nuance, né? E tem uma outra questão, que é a questão financeira também, que é junto com a terceira situação, né? Mas é uma situação que a multa do Zubeldia é de aproximadamente 2,7 milhões de reais, né? E o pagamento precisaria ser à vista. Então o São Paulo não tem dinheiro, não teve dinheiro nem para renovar o empréstimo com o Sassuolo, né? Com quem dirá para pagar uma multa dessa, né? Enfim, então tem todas essas nuances aí que seguram o Zubeldia no cargo, né? Deixem nos comentários o que vocês acham, tá? Bom, mudando a página, vamos falar a minha opinião sobre a demissão, sobre a permanência ou a demissão do Zubeldia, tá? Bom, eu sempre fui a favor da permanência dele no São Paulo, tá, gente? Mas a verdade é que se a diretoria quer trocar o técnico, o momento ideal é agora, durante a pausa para o Mundial. Não dá para esperar o brasileiro começar e depois fazer a troca, igual foi com o Carpini, né? E eu sempre falei, se tivesse que trocar, que trocasse no final da temporada do Brasileirão, se eles não estavam lá satisfeitos lá em 2024, mas não, iniciou a temporada. Eu era a favor de iniciar a temporada com ele. Terminou o Paulistão. Se a diretoria não tem convicção do trabalho dele, trocaria na pausa do Paulistão. Não trocou, continuou. E agora, se a diretoria não tem convicção ainda no trabalho do Zubeldia, troca, né? Se tem essa condição aí de convicção, então pode ter que permanecer até o final do ano, porque não adianta você trocar o técnico com o campeonato em andamento. Eu sou totalmente contra isso, tá? Enfim, mas assim, o meu sentimento, tá? Eu lamento muito essa situação, tá? Eu achei que o Zubeldia conseguiria dar um jeito, né? Eu lamento muito a situação que o time se encontra hoje, né? Achei que ele conseguiria dar um jeito, mas depois da derrota pro Vasco, parece que foi um fim de ciclo, tá? Eu não digo isso pelo resultado, mas pela maneira como a gente perdeu, né? Até parafraseando o Luca Boppi, ele disse que o Zubeldia é uma das figuras mais legais que passaram pelo São Paulo nos últimos anos, e eu concordo com ele. Eu acho que a maneira que ele vê o futebol, a maneira que ele se comporta dentro de campo, né? Ele é dedicado, ele sempre respeitou a camisa do São Paulo. E isso me agradou muito, né? Um cara muito trabalhador, muito honesto, enfim. Mas sempre respeitou, né? O clube e o torcedor, tá? Mas eu acho que pelas circunstâncias, não vejo que ele consiga possa extrair mais desse elenco, tá? Tá? Eu ainda defendo o seu trabalho, ainda defendi o seu trabalho, pois fez muito com o time que tinha em 2024 na Libertadores, perdeu pro Botafogo que viria a ser campeão, depois do Botafogo gastar 60 milhões em reforços, tá? 60 milhões de reforços. E teve grande azar nos jogadores desperdiçando gols e pênaltis, que foi o Lucas, né? O Caleri e o próprio Nestor, né? Que em outro momento foram totalmente importantes para a conquista da Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil com um time, um elenco superior ao nosso, né? E fechou o brasileiro na sexta posição. Acho que foi digno, né? Naquele momento ali, pelo elenco que tinha, tá? Eu ainda defendi a permanência dele por conta disso, né? Em 2025 fez um Paulistão mais estável, mas eu entendo pelas circunstâncias, pelas pré-temporadas, pouca pré-temporada, enfim, com os times que ainda com a perna pesada, a molecada voltando ainda da Copa São Paulo, os jogadores mais talentosos não foram para pré-temporada com o São Paulo porque a diretoria não queria, né? E aí foi eliminado pelo Palmeiras, né? Na semifinal ali, de forma muito polêmica, né? Por conta do pênalti, né? Enfim, inexistente. No mínimo para dizer polêmica, né? E na Libertadores conseguiu 3 vitórias fora de casa. Um feito inédito na história do clube. Falar, mas não pegou ninguém. Mas o São Paulo, em outros momentos, também não pegou ninguém e não fez. São Paulo já empatou com o César Valerro, enfim, com diversas outras equipes que o São Paulo não conseguiu essas 3 vitórias fora de casa, né? Um feito inédito. Então, o São Paulo ficou com a segunda melhor campanha no geral. E ainda eu defendia com permanência do Zubeldia, né? Ele ficou só atrás do Palmeiras que venceu todos os jogos. O problema do Zubeldia é que o desempenho do Brasileirão está muito abaixo do esperado, né? O que torna assim uma decisão um pouco complicada, mas compreensível. Mas depois desse jogo contra o Vasco, eu não vejo muita melhora, infelizmente.
E é um pesar porque eu gosto muito do Zubeldia, gosto muito do seu trabalho. Acho um treinador bem capaz até, eu acho ele até capaz, tá? Mas assim, o São Paulo não tá bem fisicamente, não tá bem financeiramente, então em outras circunstâncias talvez ele é, seria melhor, tá? Bom, e quem eu traria para substituir o Zubeldia, tá? Talvez seja algo meio polêmico, tá? O que eu faria, tá? Mas eu acho que a curto prazo, se a gente for pensar em rebaixamento, livramento de rebaixamento, eu acho que o Roger Machado seria um cara que poderia nos ajudar nessa luta contra o rebaixamento, tá? Seria um cara que eu gosto, entendeu? Do estilo de jogo dele, gosto de como ele vê o futebol, como ele faz futebol. E eu acho que ele se sairia bem aí se pegasse esse elenco aqui com alguns reforços, tá? E um elenco já recuperado, claro. Fez um bom trabalho no passado com o Internacional, né? Chegando acho que na quarta, na terceira posição, enfim. Foi campeão gaúcho, claro. Campeão gaúcho, no geral, é Grêmio e Inter, geralmente, não tem muito o que fugir disso. Mas no São Paulo eu acho que ele faria um bom trabalho, assim, se ele chegasse ali pra tirar o São Paulo da zona perigosa ali, né? O São Paulo não tá na zona de rebaixamento, mas na zona perigosa. Mas, se o São Paulo quisesse investir mesmo, eu tenho o meu favorito, mas tem alguns que me chamam a atenção, tá? E é uma questão mais de gosto até, né? Eu acho que o Arthur Jorge, ex-Botafogo, me chama muita atenção. Ele tá livre no mercado, foi demitido agora. Eu acho, ele falou que gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Acho que ele é um técnico bem equilibrado. O time do Botafogo era um time equilibrado, é um time pra frente, é um time que fazia pressionava no início do jogo, conseguia tinha um ímpeto ofensivo muito forte no início do jogo. Claro, 65 minutos, ele diminuía a pressão, porque não conseguia fazer pressão o jogo todo, mas é um técnico que me chama muita atenção e eu gosto muito do Arthur Jorge, tá? O outro técnico ex-Botafogo que o Textor pôs no mapa é o Luiz Castro, cara. O Luiz Castro é um técnico que poderia dar mais solidez defensiva à equipe, entendeu? E o Botafogo lá de 23, cara, 24, né? 24? Não, 23, cara, era um Botafogo muito defensivo, forte. Defensivamente saía bastante no contra-ataque, né? Tinha ali o Tiquinho Soares, né, que tava sendo um cara bem artilheiro, né? Eu acho que também daria certo nesse time do São Paulo, se encaixaria bem, tá? Mas o meu favorito mesmo é o Hernan Crespo, tá? Porque é um técnico que já trabalhou no São Paulo, conhece o São Paulo, conquistou um campeonato que foi o Campeonato Paulista, com um time muito limitado, já me demonstrou interesse em voltar para o São Paulo, e mencionou seu desejo que queria ver o Morumbi cheio, né? Porque a sua passagem anterior, ele tendo apenas o time apenas da pandemia. Eu acho que o Hernan Crespo, com times limitados, ele fez frente com o Jorge Jesus, né? E Jorge Jesus, inclusive, foi campeão da Champions da Ásia, né? Então eu acho que é um cara muito, mas muito legal ali pra gente estar pensando em substituir o Zubeldia, tá? O problema desses três técnicos é que são técnicos caros, né? O Zubeldia custa 900 pila, quase 1 milhão por mês, sua comissão inteira. Quanto que esses técnicos custariam? O Hernan Crespo ganhava mais de duas milhas por mês, né? Então o São Paulo não tem condições de pagar isso e ainda tem uma dívida com ele, né? Então precisava ver como que seria essa situação para trazer ele de volta. Eu particularmente gosto desses três treinadores. Mas se fosse para eu escolher entre esses três treinadores, eu daria preferência mais pro Luiz Castro, né? Que é um cara defensivo, a gente sabe que a zaga do São Paulo é boa, tá? E o próprio Crespo, né? Acho que o Crespo é um cara que já conhece o clube, conhece o futebol brasileiro, então traria aí um pouquinho mais de. E é um cara que sabe, né? Sabe, taticamente é muito bom, tá? Então é isso, pessoal. Acho que passamos por todos os pontos, tá? Amanhã a gente vai tentar fazer algum vídeo, alguma coisa. Amanhã não sei se a gente tem vídeo na realidade. Vamos ver na segunda-feira, vamos colher mais informações e a gente vai estar trazendo aqui outras coisas aí durante essa parada aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e vamos São Paulo. Deixa seu comentário o que vocês acham de tudo isso. E vamos São Paulo.